E aí pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um videozinho pro canal. O pessoal tem me perguntado bastante. Maiara, os vídeos, eles vão postar mais, né? Então já voltamos ativa, já entramos 2021. Na verdade, passamos, a gente gravando mais vídeos, mas devido a toda essa pandemia que aconteceu, a gente deu uma pausa, né? Mas já voltamos com um assunto polêmico sobre os suplementos, Nath. O pessoal tá com dúvida. Sempre tem, né? A respeito da suplementação, né? O pessoal me pergunta muito, Maiara, comecei a treinar, o que eu posso tomar? Então nada melhor, gente, do que a Nutri para vir aqui, né? Para dar esse retorno para vocês aí, explicar certinho, né? Fazer as boas escolhas como sempre. Nath, eu vou começar perguntando já. O pessoal chega aqui na loja, né? A primeira coisa que fala para mim, Maiara, eu tô começando a treinar, o que eu posso tomar? O que você me indica? Acredito que você também lá no consultório vê muito disso, o pessoal com essa dúvida, né, que quer dar aquela animada, aquele up, né? Então vamos lá, o que você já começa falando para nós já? Certo, para quem está começando, né, sempre a primeira questão é o que eu tomo? Primeiramente, nós temos que analisar a qualidade da alimentação. Esse é o ponto primário e a gente não pode deixar passar isso. Então, se atente à qualidade da sua alimentação. Posteriormente, eu quero que vocês compreendam que o suplemento é de suma importância, sim, é de grande valia para nós. Justamente porque hoje nós vivemos em uma rotina, né, corrida, apesar da pandemia ter tirado um pouco disso, ainda assim as pessoas têm essa necessidade de praticidade, não abre mão do paladar e nem deve, né? Então o suplemento ele acaba entrando nessa questão, para auxiliar a praticidade, para complementar aquilo que somente a alimentação não consegue suprir, né? E quais são, Maiara, as maiores dúvidas assim, que o pessoal tem? Gente, eu anotei aqui, lembrando também que é muito importante, a questão do uso do suplemento é de acordo com o objetivo de cada um, tá, gente? Então é muito aquela parte que a Nath fala, é individualidade, né? Porque o pessoal acaba pegando referências, acaba pegando dicas. Algumas dicas são válidas, mas quando a gente fala em questão de saúde, de suplementos, a gente tem que frisar muito que é a questão disso, né? A gente tem que saber procedência e tudo mais. A individualidade, na verdade, é algo que eu sempre bato nessa tecla, justamente porque em meio às redes sociais, o que a gente vê hoje, né? A pessoa, ela tem algum objetivo estético e ela tem um atleta, uma pessoa na qual ela admira, ela já quer fazer o que aquela pessoa faz. Nós temos que compreender que cada corpo tem uma necessidade e tem uma resposta diferente. Então, por isso que a individualidade é algo que a gente bate muito na tecla. O que o outro está fazendo não é aquilo que você deve fazer. Né? Bom, eu separei aqui alguns suplementos que o pessoal mais tem dúvida e mais me pergunta, gente, tá bom? O famoso Whey, que todo mundo conhece, o Whey Protein, né, Nath? Então, fala um pouquinho do Whey Protein para nós. Bom, o Whey é o seguinte, o Whey nada mais é do que a proteína do soro do leite, né? Então, quando a gente fala dessa proteína do soro do leite, nós temos que compreender que nós estamos falando basicamente de proteína, tá? Quando nós falamos de proteína, nós temos que lembrar que na nossa alimentação, basicamente, nós temos ovo, carne, né? Alguns leites e derivados. Porém, quando a gente fala do suplemento em pó, nós temos que ter uma visão um pouco mais complexa sobre isso. No suplemento, nós temos ali alguns aminoácidos essenciais, nós temos alguns compostos que, como eu havia dito, às vezes na alimentação a gente não consegue suprir toda a necessidade. Então, coloquem na cabeça de vocês que quando a gente fala de whey, nós estamos falando da proteína em pó. Não é nenhum tipo de medicamento, não é nada que vai fazer mal para a sua saúde. Qual a indicação do whey? Né? Então, ele pode ser indicado para crianças, exatamente. Para crianças é muito bem-vindo, para você substituir, por exemplo, o achocolatado em pó. É válido também para idosos que têm dificuldade na mastigação de carnes, por exemplo, que eles deixam a proteína em si da alimentação um pouco de lado. Então, o whey é muito bem-vindo nesse momento. Para as pessoas em geral, que, como eu falei, querem praticidade, para enriquecer as receitas, ele é muito bem-vindo, né? Para você conseguir
complementar alguma refeição. E eu gosto de trabalhar bastante com whey para quem tem aquela vontade por doce ao longo do dia. Olha então, essa dica, gente. Isso ajuda bastante, porque você consegue fazer diversas receitinhas que supre a vontade por doce e você está enriquecendo a sua refeição. Porque o que eu gosto muito de trabalhar é com a fracionalidade de refeições. Então, quando você enriquece a sua refeição com a proteína, você acaba tendo uma digestibilidade melhor e uma absorção melhor daquilo que você está consumindo de uma forma geral. Então, é muito válido. O whey, ele também é utilizado até em âmbito hospitalar. Obviamente, nós temos algumas restrições, nós temos algumas pontualidades para esse tipo de pessoa, não é todo tipo de whey que é indicado, mas o que eu quero dizer é que vocês precisam desmistificar um pouco essa ideia que vocês têm com relação ao suplemento em pó e compreender que ele é muito bem-vindo aí, tanto para quem tem o objetivo da perda de gordura, como para quem tem o objetivo da hipertrofia muscular. Então ele cabe nessas duas situações. E eu acredito que uma dúvida também seja o momento de consumir, né? Isso. Às vezes a pessoa fica com esse receio, mas quando eu não treino, eu suplemento? Sim, assim como você vai consumir a proteína vinda da carne, do ovo, nos dias que você não vai treinar, você também pode estar fazendo a utilização do whey nesse momento. E nós temos 3 tipos, né, de whey protein, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado, além dos blends, que são uma mistura, né? A proteína concentrada, ela tem um pouco mais de açúcar, que é normalmente ali a lactose, né? E aí você vai ter uma digestibilidade um pouco mais lenta quando comparado ao isolado e ao hidrolisado, tá? Mas assim, para quem não tem intolerância à lactose, para quem não tem problema de digestibilidade, o concentrado é de grande valia, tá? O isolado e o hidrolisado são para algumas especificidades. Tanto é que aparecem muitas pessoas aqui que falam, Mayra, mas eu sinto um desconforto, sinto que fica muitas vezes até gases também, aquele desconforto. E é o caso do whey isolado, que seria mais indicado. Aí a gente já começa a trabalhar com isolado ou hidrolisado de acordo com a tolerância da pessoa. Certo. Nath, leite ou água? Todo mundo pergunta. Vou começar a tomar pela primeira vez. O que eu tomo? Com leite ou com água? Com aquilo que você mais gostar. Indiferente, tá? Essa ideia criou-se pela questão da absorção, né? Então, quando a gente fala, entra a individualidade, Sim. né? Quando a gente fala de um atleta, né, de alta performance, que ele tem mais que um treinamento durante o seu dia, que ele precisa de uma absorção muito rápida, aí a gente entra com o whey e água, tá? Mas é minoria, né? De uma forma geral, o que a gente quer? Enriquecer a rotina do indivíduo com proteína, enriquecer a alimentação com qualidade. E aí é de grande valia você utilizar com leite, que particularmente fica muito mais gostoso, né? Questão do paladar também. Exatamente, que é o que a pessoa vai aderir a longo prazo, né? Gente, e a pergunta que você até respondeu, mas vamos focar nisso. Whey protein, engorda? Porque é o que mais eu recebo isso de pergunta aqui. Eu queria tanto tomar uma proteína, né? Tô começando a treinar, eu queria tomar uma proteína, mas se eu tomar isso daí eu não vou engordar? Como é que... O pessoal ainda tem esse tipo de receio, essa dúvida ainda. Isso. E realmente o que você escuta é que basicamente eu escuto também quando eu inicio, eu lanço mão aí de um whey, e aí a pessoa até me questiona, Natália, mas eu quero perder peso, isso não vai ter um acúmulo de gordura e tudo mais? Não, porque nós não estamos falando de proteína. Se eu estou falando de proteína, eu preciso compreender que vai estar contabilizado de acordo com as minhas necessidades do dia. Então eu não vou estar acrescentando nada mais. Isso é importante. Então você pegar aquele seu lanche da tarde que culturalmente é basicamente carboidrato, você enriquecer com uma proteína, você está melhorando a qualidade. Então, consequentemente, você já vai estar minimizando o impacto de glicemia, já vai estar deixando o seu corpo mais propício à perda de gordura. Então, traduzindo em miúdos, você pode até perder peso com a utilização
do Whey Protein quando muito bem encaixado na sua rotina. Estamos entendidos, pessoal? Então, tirar isso aí da cabeça, mulherada, que me pergunta bastante isso. Enfim, a gente separou aqui alguns suplementos que mais o pessoal continuou com dúvidas ainda, tá, gente? Acredito que muitas pessoas ainda não conhecem esses suplementos, assim, porque com essa pandemia aí, o pessoal começou um novo estilo de vida, né, a se descobrir nos esportes aí. Isso daí é outro assunto também, é outro vídeo que nós vamos falar. Mas eu vou pedir pra Nath falar um pouquinho desses aqui que são os mais usados, tá, gente? Nath, glutamina. Bom, a glutamina nada mais é do que um aminoácido que o nosso corpo já produz, né? Porém, nós, quando iniciamos uma atividade física, o nosso corpo ele requer mais, né, nutricionalmente, e quando a gente suplementa, nós deixamos esse meio equilibrado, né? Então, nós conseguimos aí proporcionar uma quantidade que o nosso corpo precisa tanto para a atividade física quanto para a manutenção do que é a nossa saúde. E a glutamina atualmente ela tem sido muito bem estudada no que diz respeito à microbiota intestinal. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com o que consumir de macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura e esquece do primordial que é a microbiota intestinal. É ali que a gente faz toda a absorção nutricional. Então, quando a microbiota do intestino não está íntegra, você tem dificuldade de absorver esses nutrientes e, consequentemente, o seu corpo não aproveita de forma correta. E a glutamina, ela auxilia na saúde da microbiota intestinal. Então, ela tem como objetivo te proporcionar essa saúde e, consequentemente, tanto que é um ponto muito comentado hoje na nutrição, glutamina e imunidade, como você age com a glutamina na microbiota intestinal, a consequência disso é a melhora do seu sistema imunológico. Então, se a gente pensar que atualmente tudo que a gente precisa é cuidar do nosso sistema imunológico, a glutamina é muito bem-vinda nesse sentido. Tanto é que o pessoal faz muito uso em pós-cirúrgico, né? Em pós-cirúrgico, exatamente. E é um outro suplemento que dentro do âmbito hospitalar também a gente utiliza bastante. Isso. Dica aí, pessoal, dica top. Creatina. A creatina o pessoal ainda continua com dúvida, né? Tomo antes do treino, tomo depois do treino, não estou treinando, posso tomar creatina? Aí tem a básica pergunta, né, gente? A creatina não vai me dar pedra nos rins? Eu acredito que todo mundo já ouviu essa pergunta, né, Nath? O que você fala para nós da creatina? De todos os suplementos, a creatina é o suplemento mais bem estudado, tá? Então, nós temos um respaldo muito grande sobre ela. E a creatina também tem um outro tabu que é a retenção de líquido, né? Isso. Então a pessoa faz o uso da creatina, aumenta o peso e já acha que está retendo, que está aumentando gordura. A retenção que a creatina proporciona não é aquela extramuscular, aquela periférica que incomoda principalmente as mulheres. Não é essa retenção que ela proporciona. A retenção que a creatina proporciona é a intramuscular e nós devemos ter essa retenção justamente para proporcionar a hipertrofia muscular. E a hipertrofia muscular é de suma importância também para quem tem como objetivo a perda de gordura. Porque quanto mais massa muscular você tem, com mais facilidade você vai ter a oxidação, a eliminação da gordura. Então, essa questão de sempre objetivar a perda e esquecer que o ganho de massa muscular é de suma importância também para a perda de peso é um grande erro, tá? A creatina, com relação ao momento do uso, nós temos que pensar da seguinte forma. Ela é muito melhor aproveitada quando consumida com carboidrato. Então, ela é muito bem-vinda, por exemplo, em conjunto com a refeição pós-treino, né? Onde a gente geralmente tem uma quantidade de carboidrato mais significativa. Em dias que não treina, devo consumir?
Com certeza, porque a creatina ela é dose dependente, né? Então você vai fazer a utilização da creatina hoje que você tomou ontem. Então é de suma importância você dar essa continuidade, né? E quando a gente fala dessa questão de ser dose dependente, não que você cada vez vai ter que aumentar a quantidade do consumo, e sim manter esse consumo de forma constante, tá? Então, mesmo quando não treina, é necessário fazer o uso da creatina. Então, você deve consumi-la nos momentos com carboidrato. Quando você não treina, opte por alguma refeição que você tenha essa quantidade maior de carboidrato. Faça esse consumo em conjunto. Quando você treina, pode ser tanto pré quanto pós, né? Eu dei o exemplo do pós porque é onde normalmente se tem uma quantidade maior de carboidrato. Por que tanto faz antes ou depois do treino? Justamente porque você não vai ter aquela utilização momentânea. Como eu falei, você vai utilizar a creatina consumida no dia anterior. Sim. Tá? Whey, terminei de treinar, eu posso misturar o whey com a creatina, bater tudo junto e tomar? Pode, sem problema nenhum. Galera. Inclusive tem alguns wheys também hoje que vêm com adição de creatina, então é interessante a gente analisar isso também, fazer essa contabilização aí, mas não tem problema nenhum de você consumir esse shake aí de creatina com o whey depois. Fechou, pessoal? Bom, pré-treino. Eu até comentei com a Nath que o pessoal tá, por falta de informação, a gente tá muito meio perdido, né? Então o que acontece? O pessoal chega aqui, eu quero comprar um pré-treino, né? Pra dar aquele upzinho, pra dar aquela ajudada, né? Aquela forcinha. O que você me indica, tá? E também a questão da cafeína. Então eu vejo que o pessoal tá perdido em questão também, Nath, dos cards, usar um pré-treino. Pra quando o pré-treino a gente pode consumir? Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um alerta, né? Muitas pessoas buscam o pré-treino como objetivo de dar aquele up, né? Porém, nós temos que trabalhar com isso com muita cautela. Por quê? Quando você fica viciado em um componente para fazer aquilo que deve ser feito, nós temos aí um grande problema a longo prazo, tá? A maior parte, se não todos os pré-treinos, contém cafeína. A cafeína, ela é dose dependente no que diz respeito à quantidade. Portanto, você vai precisar de uma quantidade X de cafeína hoje para fazer um determinado efeito. Com o passar do tempo, ela vai perdendo aquela eficiência. Então, você vai e aumenta a dose. E assim você vai aumentando ao longo do tempo para sentir aquele efeito inicial da cafeína, tá? E isso a longo prazo vai comprometer o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, vai te proporcionar arritmia, taquicardia, sinais e sintomas que são desagradáveis e prejudiciais para a saúde. Então, quando a gente fica dependente de um suplemento para realizar aquilo que devemos fazer, nós estamos colocando o que é a nossa responsabilidade no próprio suplemento. Então, não dependa do pré-treino para treinar com qualidade ou para ir treinar. Ele é um auxílio naqueles dias bem atípicos de cansaço, que você quer realmente otimizar ali, a sua performance no treino, aquela fase de treino onde você está pegando mais pesos, que você está trabalhando mais o objetivo de força. Nós temos essas periodizações no treinamento. Então, em alguns momentos, a gente pode lançar mão do pré-treino para otimizar a performance. Quando a gente otimiza a performance, os resultados eles tendem a vir com mais rapidez, digamos assim, né? Então, essa é, na verdade, a indicação do pré-treino, para otimizar em momentos específicos, né? E aí a composição dos pré-treinos varia de marca para marca, né? Alguns componentes ali, por exemplo, beta-alanina, que auxilia muito na concentração, né? Na otimização ali dos nutrientes a nível muscular. Além da cafeína, nós temos alguns com creatina também, né?
com taurina. A taurina, diferente do que do que a maioria pensa, ela não é, para otimizar a atenção em si. A taurina ela vai proporcionar, em conjunto com a cafeína, um desestimulante. Então vamos compreender o que isso significa. Cafeína eu estimulo. A taurina segura o efeito dessa cafeína para que você não tenha arritmia, que é algo desconfortável de sentir no momento do treino. Então é algo muito bem pensado, né, na manipulação dos componentes, para que a pessoa sinta o bem-estar sem aquele excesso de euforia que acaba atrapalhando muito no treinamento, né? Então isso é um fator muito individual. Qual que eu devo escolher? Qual a composição que eu devo escolher? A dica para quem não é acompanhado por um profissional é experimentar, iniciar com doses pequenas, tá? Então meio scoop, um quarto do scoop, né? Até você conseguir sentir de fato o efeito positivo sem os efeitos negativos que o pré-treino também pode proporcionar para algumas pessoas. Um alerta que eu preciso fazer é para as pessoas que têm pressão arterial elevada, né? Então, para quem tem essa alteração de pressão arterial, deve-se trabalhar com muita cautela com relação aos pré-treinos, tá? Nath, a questão da ansiedade também, o pessoal que já tem um histórico aí de ansiedade. Exatamente. Tanto a questão do pré-treino, em questão da cafeína, né? O pessoal me pergunta bastante. Eu procuro não, muitas vezes, tomar esse cuidado, né? Na hora que a pessoa vem comprar, porque realmente é uma coisa que, se a pessoa já tem, desenvolve já, né, o sintoma, né? A ansiedade, gente, eu acredito que dá um pouquinho mais acentuado em questão de pré-treino e da cafeína. Com certeza, né? Porque assim, até mesmo o próprio café em excesso, para quem tem ansiedade, acaba sendo um grande problema. Imagina quando a gente tem a cafeína concentrada em um suplemento. Então isso tende a deixar a pessoa ainda mais ansiosa. E aí, quando a pessoa faz a utilização de algum tipo de medicamento em conjunto, fica uma briga ali de nutrientes, da parte farmacológica, né? E às vezes até compromete a utilização, a eficácia do medicamento, que a pessoa tem o hábito ali de fazer o uso. Então, quem tem ansiedade tem que ter assim os dois pés atrás com relação à utilização de cafeína concentrada ou de pré-treinos que contenham a cafeína. Então tem que ser usado com muita cautela e de preferência nessas pessoas nem utilizar. Acaba não sendo indicado mesmo, tá? Certo. E aí eu já vou falar, já pegando esse gancho, o pessoal procura bastante o termogênico, gente, que é a base de cafeína, né? A questão de, eu preciso emagrecer. Aí vem atrás da cafeína. E já lembrando também que essa parte da ansiedade que a Nath falou, muitas vezes a pessoa ela tá tão naquele processo de querer emagrecer, né, de querer uma mudança, que ela acaba vindo pelos meios que para ela não é muito legal estar usando, né, gente? É que muita pessoa pergunta, né, termogênico, cafeína, quanto que ele ajuda, auxilia na queima de gordura? Vamos entender como que o termogênico vai auxiliar na perda de gordura. Olha só, a gente faz a utilização, né, do termogênico que tem uma concentração maior de cafeína. Basicamente, a gente pode analisar em questão de rótulos, geralmente o termogênico tem uma quantidade muito maior de cafeína quando comparado ao pré-treino em si, tá? Se nós estivermos falando aí de pré-treinos nacionais, né? O termogênico, com a concentração maior de cafeína, vai te proporcionar uma atenção maior, vai te proporcionar uma agilidade, né? Então aí a pessoa, como consequência, vai ter uma performance melhor no treinamento. Se eu treino melhor, eu tenho mais resultados. Único e exclusivamente dessa forma é a ação do termogênico, para melhorar a sua atenção, para melhorar a sua performance como consequência do treino realizado com eficiência, você ter a otimização da perda de gordura. Alguns termogênicos contêm compostos naturais, né, que vão auxiliar ali no que eles chamam de aumento da taxa de metabolismo basal. Taxa de metabolismo basal é o que a gente gasta para se manter vivo, parado, tá?
Então tem alguns nutrientes que auxiliam a gente gastar mais calorias realmente parado. Porém, essa otimização é mínima. A gente está falando que, segundo os últimos estudos, de 14 a 18 calorias a mais. Então é muito ínfima essa diferença, tá? Então basicamente a questão do termogênico é isso: concentração maior de cafeína, otimização de performance, maiores resultados devido a um treino bem feito. E uma alimentação também, né? Com certeza, que é sempre que deve caminhar junto. Esse é o ponto, né, Mayara? As pessoas buscam no produto algo que elas não estão conseguindo fazer por si só. Exatamente. Né? E o que eu mais escuto, infelizmente, quando a pessoa faz a utilização de pré-treino é o seguinte: putz, acabou meu pré-treino, estou diminuindo meu rendimento, nossa, estou sem ânimo para treinar. Então é aí que eu entro, falando sobre essa questão da dependência, porque se torna nítido quanto a pessoa depende do comprimido, do pozinho para ter essa otimização de treinamento. Então ela fica dependente, ela terceiriza a responsabilidade dela. Vem em busca do termogênico para perda de peso, buscando algo mais rápido. O básico é o que funciona. A gente sempre vai bater nessa tecla porque não tem outra estratégia. É rotina alimentar adequada em conjunto com o treinamento e principalmente feito a longo prazo, a famosa constância. Se você não mantém a constância, você não consegue permanecer no seu propósito, não consegue atingir o seu objetivo e você vai passar por aquele processo de oscilação. Ora ganha peso, ora perde peso. Efeitos sanfona. Frustrações, exatamente. Gente, Nádia, fala o pessoal perguntar, dá dica. O pessoal falando assim: mas vocês não estão vindo mais no canal, alguém tá querendo dica. A dica que você dá para o pessoal que está começando agora, do básico aqui, para começar. Desses suplementos aqui que o pessoal mais tem dúvida, eu colocaria aí como básico, em primeiro lugar, eu acredito que a proteína em pó, justamente pela questão de paladar, por você conseguir melhorar a qualidade das suas refeições ao longo do dia, conseguir se alimentar com mais frequência durante o seu dia, sem pesar, né, a nível digestivo, melhorando o paladar também. Então eu sou suspeita a falar da proteína em pó, que eu acho de grande valia. Em primeiro lugar eu colocaria então a proteína em pó, depois eu colocaria a creatina, justamente por a gente conseguir otimizar essa questão da performance no treino, para a gente conseguir ter esse trabalho a nível muscular feito com mais qualidade, né? Lembrando que não faz mal para os rins, tá? Isso já caiu por terra. Viu, gente? Nós temos que se atentar que a creatina, ela vai fazer a sua função muscular, né? Então, se você não tem nenhum problema com relação à parte renal, a filtração da parte renal não vai sobrecarregar. Por que eu estou comentando isso? Justamente porque a proteína também sofre o mesmo preconceito. Excesso de proteína também sobrecarrega o rim? De forma nenhuma. Se você consumir além do que você precisa, a única coisa que a gente na nutrição até brinca que você vai estar fazendo é um xixi mais caro, porque você vai eliminar, tá? Não sobrecarrega. Os estudos já comprovaram isso de uma forma muito eficiente. Então eu colocaria a proteína em pó em primeiro lugar, a creatina e depois a glutamina. Eu deixaria nessa ordem aí para quem está começando, já para começar com tudo e melhorando a sua qualidade alimentar, com certeza com esses complementos. Gente, pega a dica aí. Só mais uma coisa, Nath, a albumina. O pessoal me pergunta bastante: posso substituir o whey protein pela albumina? Sim, porque nós estamos falando aqui de dois diferentes tipos de proteína em pó. A albumina nada mais é do que a proteína do ovo. Eu não gosto de comer muito ovo, eu tenho dificuldade em consumir o ovo, ou então já cansei ali do sabor do whey, eu quero algo diferente sem sair do meu objetivo. Proteína em pó, a única coisa que muda é a fonte, tá? Porque aqui nós estamos falando da proteína vinda do ovo. Então pode fazer essa substituição
tranquilamente, sem problema nenhum. Fechou, pessoal? Questão também de até valor, né? O pessoal fala, tô meio apertado esse mês, posso substituir? Pode, tá? Então dá para fazer substituições, dá para incluir na alimentação aí, né? Eu falo que é muito aquela questão do começar, do fazer dar certo, gente. Então é um pouquinho por dia, né? A Nath falou, às vezes a gente acha que o suplemento vai fazer milagre, né? Que a cafeína vai fazer milagre, que eu tenho que viver à base de pré-treino. Não, ela já fala, é para complementar. Então aquele pouquinho que falta vem e dá aquele toque final. Isso, a gente sempre tem que lembrar que suplemento é um complemento daquilo que a gente já faz. O primeiro dos primeiros passos é você iniciou um treinamento, mantenha ele com constância, mantenha ele com frequência. Faça aquilo que te agrade. Eu gosto de musculação, eu gosto da bike, eu gosto do crossfit. Mantenha aquilo com que você se sinta bem, que você consiga manter a constância dentro daquele esporte. Depois, você vai se atentar à sua qualidade alimentar. Olhe para aquilo que você está comendo, né? Você basicamente, hoje nós temos a noção básica, né, daquilo que é de qualidade e o que não é de qualidade. Não que você nunca mais vai comer algo não nutritivo, algo que você goste a nível de paladar que não seja nutricionalmente legal, mas você vai se organizar até para sair da sua qualidade alimentar. Então você vai deixar um consumo extra ali para o final de semana, algo específico. Então só de você mudar essa rotina, o seu corpo já vai sentir os benefícios, a sua cabeça sem sombra de dúvidas, né? E aí posteriormente você lança a mão dos suplementos para te auxiliar no dia a dia, na questão de praticidade, a manter você também nessa rotina, porque às vezes a gente cansa de fazer as marmitinhas, né? Então ali o suplemento já auxilia também, para a gente enquadrar de acordo com cada fase do indivíduo, de cada objetivo, condição financeira, como a Mayara bem citou, né? Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu precisava gastar com outra coisa, pagar alguma outra coisa, mas o meu whey está acabando. Gente, o suplemento é para complementar, não é necessário na sua rotina, tá? Então isso que tem que ficar claro. Você pode lançar mão da parte suplementar sem sombra de dúvidas, que como eu já falei, tem muito a te auxiliar, mas nós temos que começar e dar prioridade ao que é básico. Exatamente. Gente, dicas super válidas hoje no canal, tá? Eu procurei trazer para vocês bastante as dúvidas que o pessoal tem com relação à parte de suplementação, por onde começar, né? Qual a função de cada um, tá? Porque eu vejo que por mais que esse mercado de suplemento ele tá aí há muito tempo, as pessoas elas começaram a se permitir, né? A abrir a mente para o esporte em si, né? Então eu vejo que tá surgindo essa dúvida e esse interesse de querer saber como é que funciona. Gente, isso é maravilhoso porque a gente tá aí, né, para abrir a mente mesmo, conhecer esportes, mudar a nossa vida com relação à nossa saúde, bem-estar, disposição, autoestima, enfim, só coisa boa que eu falo. Exatamente. Né? Mais alguma coisa? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua loja também, endereço, passa aí pro pessoal. Gente, já tô convidando todo mundo para vir aqui conhecer a loja, tá? Aqui em Mococa, fica na Rua Visconde do Rio Branco, tá bom? Sintam-se todos convidados, todos muito bem-vindos para vir conhecer, tem bastante coisa, tá? E é isso. Tem uma variedade muito legal da parte de suplementação, de complementação. Então, realmente, a Mayara veio com esse objetivo aí para fornecer para vocês opções, abrir um pouco a mente do pessoal com relação à parte de suplementação, que infelizmente tem muito preconceito sobre isso ainda, dúvidas também, né? Então, cabe a nós aí, sempre que possível, sanar essas dúvidas para que esse mundo do treinamento, da atividade física, da alimentação correta, da suplementação, fique cada vez mais mastigado, cada vez mais simples. Não tem tabus, né? Não tem nada no qual a gente não consiga compreender e colocar no nosso dia a dia. Então eu também convido vocês para estar conhecendo aqui a loja, tá? Tem diversas opções legais, sabores de suplementações para agradar a todos os gostos, né? E tenho certeza que vocês vão gostar.
E não esqueçam também de curtir esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que tem alguma dúvida com relação à parte de suplementação e ficando alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos ver respondidos. É isso, gente. A gente agradece por mais um videozinho, né, Nath? E logo teremos mais vídeo aqui para vocês. E também aguardamos vocês mandarem sugestões. Sempre que vocês quiserem que a gente aborde um assunto específico, escreve aqui para nós. Ou aqui, gente, ou lá no Instagram, tá o meu ou da Nath. Então manda um direct lá, tá? Que a gente vai montando os assuntos aqui para vocês. Exatamente. Tá bom? E por hoje é isso. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.